Castelo Interior, Santa Teresa de Jesus, Sétimas Moradas. Capítulo 1. Trata das grandes mercês que Deus concede às almas que chegaram a entrar nas sétimas moradas. Discute como, em sua opinião, há alguma diferença entre alma e espírito, ainda que tudo seja uma unidade. Expõe aspectos dignos de reflexão. Pode parecer, irmãs, que já se disse tanto sobre este caminho espiritual que nada mais resta a ser dito. Grande engano seria pensar assim, pois se a grandeza de Deus não tem limites, tampouco terão suas obras. Quem poderá contar suas misericórdias e grandezas? É impossível. Portanto, não vos surpreendais com o que já foi dito e com o que ainda será dito, pois tudo não passa de uma ínfima parte de tudo que há para contar sobre Deus. Grande misericórdia! Ele nos faz ao comunicar essas coisas a pessoas que nos permitem conhecê-las. Quanto mais soubermos que Ele se comunica às criaturas, mais louvaremos sua grandeza e nos esforçaremos para não menosprezar almas com quem o Senhor tanto se deleita. Cada uma de nós tem uma alma. Porém, como não as valorizamos como merece uma criatura feita à imagem de Deus, não entendemos os grandes segredos que nelas estão contidos. Que Sua Majestade se digne a mover minha pena e me conceda clareza para expressar algo do muito que há a ser dito, pois Deus concede entendimento àqueles que Ele introduz nesta morada. Tenho suplicado muito a Sua Majestade, pois sabe que meu intento é que Suas misericórdias não permaneçam ocultas, para que Seu nome seja mais louvado e glorificado. Tenho esperança de que, não por mim, mas por vós, irmãs, Ele me conceda essa graça, para que compreendais o quão importante é que, por vossa culpa, vosso esposo não deixe de celebrar este matrimônio espiritual com vossas almas, pois ele traz consigo tantos bens, como vereis. Ó grande Deus! Parece que uma criatura tão miserável como eu treme ao tratar de algo tão superior ao que mereço compreender. E a verdade é que tenho estado em grande confusão, pensando se seria melhor concluir esta morada com poucas palavras, pois temo que possam pensar que falo por experiência própria, o que me enche de grandíssima vergonha. Conhecendo quem sou, isso é algo terrível. Por outro lado, pareceu-me uma tentação e uma fraqueza pensar assim, embora possais fazer julgamentos semelhantes. Seja Deus louvado e conhecido, ainda que seja apenas um pouco mais, e que todo mundo me critique, tanto mais que talvez eu já esteja morta quando estas palavras forem lidas. Bendito seja aquele que vive e viverá para sempre. Amém. Quando nosso Senhor se digna a ter piedade da alma que sofre e que tanto tem padecido por seu desejo de união, Ele, que já a tomou espiritualmente como esposa, antes de consumar o matrimônio espiritual, conduz essa alma à sua morada, que é esta sétima. Assim como tem sua morada no céu, Ele também tem uma mansão na alma, que podemos chamar de outro céu, onde habita unicamente Sua Majestade. É muito importante, irmãs, que entendamos que a alma não é algo obscuro, pois como não a vemos, é comum pensarmos que não há outra luz interior além daquela que percebemos com os olhos, e que dentro da nossa alma há uma escuridão. No caso da alma que não está em graça, eu confesso que é assim, e não por falta do sol da justiça, que está nela dando-lhe o ser, mas porque ela não está apta para receber essa luz. Como mencionei na primeira morada, uma pessoa entendeu que essas almas desventuradas estão como que em um cárcere escuro, atadas de pés e mãos, incapazes de fazer qualquer bem que lhes traga mérito, cegas e mudas. Por isso, com razão, devemos nos compadecer delas e lembrar que, em algum momento, nós também nos encontramos assim, e que o Senhor pode ter misericórdia delas da mesma forma. Devemos, irmãs, ter um cuidado especial em suplicar por essas almas e jamais negligenciá-las, pois é uma grandíssima caridade rezar por aqueles que estão em pecado mortal. Muito maior do que se víssemos um cristão com as mãos atadas atrás das costas, preso a um poste por uma forte corrente, morrendo de fome. E não porque faltasse comida, pois ao seu lado estariam os mais finos manjares, mas ele seria incapaz de se alimentar, sequer de levar o alimento à boca, e com um grande desgosto, ciente de que está à beira da morte. E não de uma morte comum, mas de uma morte eterna. Não seria uma crueldade imensa olhar para ele e não fazer nada, não lhe oferecer algo para comer? E se, pelas vossas orações, ele fosse libertado de suas correntes? Vede bem. Pelo amor de Deus, peço que sempre lembrem dessas almas em vossas orações.
Não falamos agora das almas que ainda não fizeram penitência, mas sim daquelas que, pela misericórdia de Deus, já se arrependeram de seus pecados e estão em estado de graça. Podemos entender a alma não como algo limitado ou confinado a um canto, mas como um vasto mundo interior, onde cabem tantas e tão belas moradas como vimos até aqui. E faz todo o sentido que assim seja, pois dentro dessa alma há uma morada para Deus. Quando Sua Majestade decide conceder-lhe a graça desse divino matrimônio, Ele primeiro a faz entrar em sua morada. Porém, dessa vez, não é como nas outras ocasiões em que a alma foi levada aos arrombamentos. Nesses momentos, eu acredito que Deus também se une à alma, como acontece na oração de união mencionada anteriormente, embora não pareça que a alma seja chamada a penetrar tão profundamente em seu centro, como acontece aqui nesta morada. Nas outras vezes, a união parece se dar apenas na parte superior da alma. Apesar dessa diferença, seja de uma forma ou de outra, o Senhor une a alma a si, tornando-a cega e muda, como aconteceu com São Paulo em sua conversão. Ele retira os sentidos da alma, de modo que ela não sabe como ou de que maneira está experimentando aquela graça. Tudo o que sente é o imenso prazer de estar junto de Deus. Mas nesse momento ela não compreende nada, pois todas as suas faculdades ficam suspensas. Aqui, no entanto, é diferente. O nosso bom Deus já quer retirar as escamas dos olhos da alma para que ela veja e entenda algo da graça que está recebendo, embora isso aconteça de uma forma misteriosa. Ao ser introduzida nessa morada, por meio de uma visão intelectual ou de uma representação da verdade, é-lhe revelada a Santíssima Trindade, todas as três pessoas divinas, com uma luz intensa que primeiro inflama o espírito, como se fosse uma nuvem de grandíssima claridade. E por uma sabedoria admirável que é dada à alma, ela entende com profunda certeza que essas três pessoas são distintas, mas compartilham a mesma substância, o mesmo poder, o mesmo saber, e são um único Deus. O que acreditamos pela fé, a alma, aqui, pode dizer que o compreende quase como se visse, embora não seja uma visão com os olhos do corpo, pois não se trata de uma visão imaginária. Nessa morada, as três pessoas divinas se comunicam com a alma, falam com ela e fazem-na entender aquelas palavras do Evangelho, em que o Senhor diz que Ele, o Pai e o Espírito Santo viriam morar com a alma que o ama e guarda seus mandamentos. Oh, valha-me Deus! Quão diferente é ouvir estas palavras, crer nelas e compreendê-las profundamente, entendendo quão verdadeiras são. A cada dia, esta alma se espanta mais, pois sente que essas palavras nunca mais a deixam. Pelo contrário, ela percebe claramente, da maneira já descrita, que essa presença divina está no interior de sua alma, no seu ponto mais profundo. É algo tão íntimo que não sabe como expressar, pois, embora sem grandes conhecimentos, ela sente essa companhia divina em si. Talvez vos pareça, à primeira vista, que a alma não esteja em si, ou que esteja tão absorta que não possa se dedicar a mais nada. No entanto, ela não só atende a tudo que é serviço de Deus, como faz com muito mais atenção do que antes. E quando lhe faltam as ocupações, ela se encontra na agradável companhia do Senhor. A meu ver, se a alma se mantém fiel a Deus, Ele jamais lhe faltará, sempre manifestando de forma clara sua presença. A alma, então, deposita grande confiança em que Deus não a abandonará, pois, se Ele lhe concedeu essa graça, não será para que a perca. Contudo, mesmo com essa confiança, ela permanece mais vigilante do que nunca, esforçando-se para não desagradar ao Senhor em nada. Ter essa presença divina dentro de si não significa que ela se manifeste de maneira tão clara e intensa como na primeira vez, ou em outras ocasiões em que Deus deseja conceder esse favor. Se fosse assim o tempo todo, seria impossível se dedicar a outras coisas ou até mesmo viver em meio às pessoas. Contudo, mesmo que não seja sempre com a mesma intensidade, a alma sempre percebe que está em companhia divina. Podemos comparar isso a uma pessoa que está em um cômodo iluminado com outras pessoas e, de repente, as janelas são fechadas, deixando o ambiente escuro. Ainda que não possa mais vê-las, a pessoa sabe que elas continuam ali. Agora surge a questão: quando a luz voltar, será que ela conseguirá vê-las novamente? Isso não depende dela, mas apenas de quando nosso Senhor quiser abrir a janela do entendimento. Ainda assim, já é uma grande misericórdia o fato de Deus nunca se afastar e querer que a alma compreenda sua presença, mesmo que de forma menos clara. Parece-me que a Divina Majestade deseja, com essa companhia constante,
preparar a alma para algo ainda maior. Essa presença certamente ajuda a alma a progredir na perfeição e a perder o medo que às vezes surgia diante das outras graças que Deus lhe concedia, como mencionado antes. De fato, ela se via cada vez mais fortalecida e parecia que, por mais problemas e afazeres que enfrentasse, o âmago de sua alma permanecia firme naquela morada. De certa forma, ela sentia como se sua alma estivesse dividida, enquanto enfrentava grandes desafios, que começaram logo após Deus lhe conceder essa graça, queixava-se dessa divisão, assim como Marta se queixou de Maria. Em alguns momentos, dizia que uma parte de sua alma permanecia em quietude, desfrutando da presença divina, enquanto a outra ficava sobrecarregada com tantos trabalhos e ocupações, impossibilitada de fazer companhia ao Senhor. Filhas, isso pode parecer confuso, mas é exatamente assim que acontece. Ainda que se entenda que a alma é una, não é mera fantasia o que estou dizendo, pois é algo muito comum. Como mencionei, percebe-se algo no interior que revela, de certo modo, uma diferença entre a alma e o espírito, e essa distinção é muito clara, embora ambos sejam em essência um só. A divisão entre eles é tão sutil que, às vezes, parece que agem de forma diferente, conforme o sabor que o Senhor deseja lhes dar. Também me parece que a alma é distinta das suas potências, e que não é tudo uma mesma coisa. Há tantas nuances delicadas no interior que seria ousadia de minha parte tentar explicá-las. No entanto, veremos isso com clareza, se o Senhor nos conceder a graça de nos levar, por sua misericórdia, a um lugar onde possamos compreender esses mistérios. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.